Se você está enfrentando dificuldade nos seus agentes de IA, para eles acertarem as datas e os horários, mesmo que vocês já tenham passado, né, a informação das datas e horários disponíveis numa resposta de função, ou até mesmo dentro do prompt, essa videoaula vai te ajudar. Então vamos partir aqui, né, para a nossa telinha aqui do Nicochat. Eu já deixei preparado um cenário onde a IA me passou uma informação totalmente incorreta. Eu perguntei aqui para ele em qual dia da semana vai dar o dia 29 desse mês, e ele me falou que o dia 29 de fevereiro de 2026 vai ser num domingo. Porém, se nós formos reparar no mês atual que nós estamos, deixa eu passar minha câmera aqui um pouquinho para o canto, se a gente abrir aqui o calendário, a gente consegue visualizar que em fevereiro de 2026 não tem dia 29. Então, além dele ter me passado uma informação do dia errado, ele também me falou o ano errado. Se a gente for olhar o próximo dia 29 de fevereiro, ele vai dar em 2028. E seria numa terça-feira. Então foram duas informações erradas aí. O dia e o ano, certo? Então agora nós vamos fazer duas correções aqui, uma no prompt e outra no modelo, para garantir que o nosso agente de IA seja capaz de acertar essas informações e não errar mais na hora de fazer o agendamento e também não errar na hora de passar ali os horários disponíveis, como caso o usuário pergunte, está disponível amanhã, não está disponível amanhã, e afins. Principalmente para esse cenário que nós estamos aqui de ano bissexto, correto? Então vamos lá. Deixa eu voltar minha câmera aqui para o lugar. Então vamos lá. Eu perguntei aqui para o ChatGPT mesmo qual é o melhor modelo, né, para esse tipo de cálculo, que esse cálculo é complexo para o LLM fazer. Então eu perguntei se o GPT 4.1 Mini, né, que é o modelo que vocês já estão acostumados a utilizar, ele é bom para esse tipo de coisa. E o próprio GPT me recomendou começar com o 5 Mini, caso vá fazer esse tipo de tarefa complexa, que no caso é os agendamentos principalmente. Então eu já abri a documentação aqui da OpenAI para a gente poder copiar o código desse modelo para a gente utilizar nos nossos agentes de IA. Então o que a gente vai fazer agora depois da gente ter copiado esse código? A gente vai vir aqui no Nicochat, vamos vir aqui na central de IA, e se eu editar o meu agente, eu já consigo ver aqui que ele não está utilizando o GPT-5 e nenhum outro modelo. Ele está utilizando por padrão o GPT-4o Mini, porque quando essa informação está vazia, ele utiliza aqui o modelo padrão. Então, para eu garantir que ele vai utilizar aqui o GPT-5, eu só vou colar essa informação aqui do código que a gente copiou lá na documentação. Depois que a gente salvar, ele já vai estar utilizando esse modelo. Porém, além dessa alteração aqui do modelo, a gente vai alterar aqui no prompt também a informação da data-hora atual, porque para cálculo de fuso horário é importante o nosso agente de IA ter isso. Então nós vamos colocar aqui um tracinho nas restrições e vamos colocar uma exclamação. Por que eu estou colocando exclamação? Porque eu estou querendo garantir que essa informação vai ser relevante, né, além de todas as outras, mas essa daqui vai ser tratada como prioridade pelo meu agente de IA. Então eu vou colocar aqui, ó, considere que a data-hora atual é dois pontos, e aqui a gente vai declarar uma variável que a gente vai armazenar essa informação, que vai vir lá do Nicotools. Feito essas alterações, agora nós vamos salvar, e agora nós vamos modificar dois fluxos, que é o fluxo principal que o nosso agente é acionado e o divisor de textos, para sempre que o agente passar por lá, ele sempre pegar a data-hora atual atualizada. Então nós vamos vir aqui nos fluxos, vamos abrir o nosso fluxo que está acionando o nosso agente. E antes mesmo de acionar o agente, a gente vai colocar aqui o Nicotools para ele já pegar a data-hora atual formatada para nós. Então nós vamos selecionar aqui a ação, obter data-hora de agora e hoje formatada. Assim que a gente seleciona essa ação, ele abre um formulário para a gente preencher. E aqui está o detalhe que eu mencionei para vocês do porquê a gente tem que ter essa variável declarada lá no prompt. O fuso horário, por padrão, ele está ao -3. Porém, se o usuário for de uma outra região, um outro DDDI, por exemplo, né, lá dos Estados Unidos ou algo do gênero, é interessante ter um cálculo de fuso horário para passar o horário para o usuário conforme o fuso horário dele, tá? E isso também é importante vocês terem, porque vocês podem manipular ali os seus horários disponíveis, né, conforme vocês pegam das suas integrações numa função JavaScript, para levar as informações ali para o agente de IA já com o fuso horário calculado. Então vamos lá.
Como no meu cenário eu só estou garantindo que vão ser números brasileiros, eu vou deixar isso daqui vazio, mas vocês podem colocar isso daqui como variável, caso vocês tenham contatos que venham de inúmeras regiões, e caso vocês sejam de outra região, mudem aqui para o fuso horário de vocês. No formato da data, eu não vou colocar no formato numérico, eu vou colocar no formato textual, para a gente entregar essa informação já mastigada para o nosso agente de IA. No formato da hora, eu vou também colocar no formato textual. Vamos incluir o dia da semana nessa informação e também vamos incluir o período do dia nessa informação. O separador vocês podem utilizar vírgula, tracinho, qualquer um que vocês quiserem. Eu particularmente gosto de utilizar o tracinho. E a linguagem, por padrão, vocês vão colocar aqui a linguagem que está, o prompt de vocês, mas por padrão ele vai estar em português e o nosso prompt aqui está em português. E agora a gente vai armazenar a informação do data hora atual formatada na mesma variável que a gente já tinha criado anteriormente. Vocês podem criar outra variável aqui, tá? Feito isso, nós vamos salvar e nós vamos publicar este fluxo. Então, assim que o meu usuário acionar aqui o fluxo main, né, que é onde está o meu agente, a primeira coisa que ele vai fazer é pegar a data hora atual formatada para passar para o meu agente de IA para ele já ir com essa informação primeiramente. E agora nós vamos alterar isso também no divisor de textos. Nós vamos vir aqui no divisor de textos e antes mesmo dele dividir o texto, nós vamos acionar o Nicotools com a mesma configuração que nós fizemos anteriormente. Então nós vamos vir aqui, vamos colocar aqui, obter data hora de agora formatada e o setup vai ser o mesmo. Vamos salvar e vamos publicar. Pronto. Agora nós vamos vir aqui nos contatos, né, no live chat, eu vou excluir o meu usuário, né, eu vou iniciar uma nova interação aqui. Pronto. Então agora eu vou repetir a mesma pergunta que eu fiz lá no início da interação, que é em qual dia da semana será o dia 29 desse mês. Então aqui ele já iniciou o fluxo, já iniciou o agente de IA, vamos aguardar uma resposta. Então aqui, ó, ele já inicia a interação e fala, nesse mês de fevereiro de 2026 não existe dia 29, isso é a informação correta. E ele fala que fevereiro tem 28 dias. Então ele pergunta aqui se eu quero que ele calcule, né, quando que vai ser o dia 29 aqui, de outro mês específico, tá? Então ele fala que o próximo dia 29 vai ser em março. Então, se a gente visualizar aqui no calendário, realmente em março tem um dia 29. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou perguntar para ele aqui quando que será o próximo dia 29 de fevereiro. Vamos aguardar uma resposta dele. E aqui ele já fala que o próximo dia 29 de fevereiro vai ser em 2028, vai dar numa terça-feira. Essa informação está correta conforme nós verificamos lá no início da videoaula. Então, para garantir que os seus agentes de IA vão acertar nos cálculos de datas, somente essas duas alterações ali nos seus agentes de IA vão garantir isso com 100% de precisão. Tá? Existem outros formatos para resolver isso? Existem. Esse é o mais prático para vocês fazerem isso, que vocês não vão ter que mexer nos fluxos, não vão ter que mexer em lógicas complexas. Então, somente alterar o modelo para o GPT-5 Mini, que ele é ótimo para cálculos complexos, já vai ajudar. E colocar a informação da data hora atual formatada conforme o fuso horário do usuário também vai ajudar. Se vocês não quiserem colocar, né, essa informação de considere data hora atual aqui dentro do prompt, vocês não precisam, mas eu particularmente coloco já para deixar garantido ali um possível cálculo de fuso horário conforme o DDDI do usuário, tudo bem? Então, essa é a videoaula de como vocês vão fazer a correção ali para garantir que o agente de IA tenha 100% de assertividade nos cálculos e qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou lá na comunidade do Mar.